Aos teus pés, Senhor Jesus, meu Rei, tudo é mais claro. Eu enxergo o que posso ser. Nunca fugirei do que eu vi. És tudo que eu mais quero. Eu me entrego a ti. Pra onde de ti fugirei? Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo do abismo, lá antes deste mundo existir, tu já me conhecias. Te louvarei, pois me fizeste assim. Mais numerosos que a areia do mar, seus pensamentos pra mim são tantos que eu não posso nem contar. Pra onde de ti fugirei? Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo do abismo, lá algum caminho mau. A tua cruz é o meu perdão. Pra onde de ti fugirei? Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo do abismo, lá estarás. Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma live. Eu espero sinceramente que sejam instantes de edificação e de comunhão, que seja uma comunhão virtual, mas uma comunhão, uma interação sócio-religiosa, uma interação sócio-espiritual. Nas semanas passadas eu falei sobre Salmos. O Salmo 23 foi a primeira abordagem que eu fiz nessa série de Salmos, embora eu não tenha pré-anunciado a ministração baseada em Salmos. Mas ministramos sobre o Salmo 23, não só falamos sobre este Salmo, mas a razão de eu estar fazendo uma abordagem sobre o Salmo 23. São salmos prediletos de muitos servos de Deus no mundo todo. E eu quero falar sobre um outro salmo, desta feita, o Salmo 139,
é também um salmo muito querido, muito conhecido. Muitas canções lindas falam acerca deste salmo, muitas pregações inspiradoras baseadas neste salmo nós temos ouvido, e também, vez por outra, os pregadores abordam algum versículo deste salmo para dar mais consubstanciação à sua mensagem, à sua pregação. É um outro salmo de autoria do rei Davi, esse rei poeta, Salmo 139. Eu estarei lendo hoje numa versão tradicional. E na versão tradicional que eu tenho em mãos, o título, a epígrafe deste salmo é a onipresença e a onipotência de Deus. Quando você pega alguma obra assim de ex-expert acerca dos salmos, porque o livro de salmos ele é estudado em teologia, com Instituto Bíblico, seminário, faculdade teológica, e via de regra o livro de salmos faz parte de uma matéria chamada livros poéticos, que faz parte da poesia dos hebreus. Então o livro de salmos está inserido juntamente com provérbios, eclesiastes, cantares, e tem uma maneira toda especial de interpretação da poesia dos hebreus, e principalmente a poesia bíblica. Regras especiais, regras específicas, assim como tem regras específicas para as parábolas de Jesus, tem também para os livros poéticos, os livros da poesia dos hebreus inseridos nas Sagradas Escrituras. Então, os ex-experts, aqueles estudiosos, pesquisadores profundos, eles colocam o Salmo 139 na categoria dos salmos messiânicos, aqueles que têm como o primeiro prisma da revelação o próprio Messias. O Messias está inserido prioritariamente na narrativa do Salmo 139. Mas pelo fato de falar dos atributos de Deus, como a onipresença e a onisciência, este salmo pode falar também muito especificamente para o povo judeu, para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é constituída de judeus e gentios, e também para a humanidade de um modo geral. Até os ímpios, os ateus, podem ser incluídos neste salmo. Então, de qualquer forma, ele é muito abrangente. Não depende de uma pessoa seguir um credo religioso com relação a este salmo. Mas ele traz mensagens fantásticas, mensagens extraordinárias. E como um preâmbulo também eu gostaria de dizer que, de uma maneira muito pessoal, né, eu fiz assim como uma divisão. Eu dividi esse salmo em 6 partes, que eu creio que didaticamente vai ficar mais acessível à compreensão. 6 pontos distribuídos nestes salmos. Então, o primeiro ponto está do versículo 1 até o versículo 6. E eu coloquei um título para essa primeira divisão do salmo. Repito, não é uma divisão que você encontra nos livros didáticos acerca dos livros poéticos, normalmente o Salmo 139. É uma divisão muito pessoal, muito particular. Então, a primeira divisão, que vai do versículo 1 até o versículo 6, se você tiver um exemplar das Sagradas Escrituras, fica mais fácil você acompanhar. Eu coloquei um título, Minha Conduta sob o Olhar de Deus. E aqui fala tanto os servos de Deus, o povo hebreu, e também os homens, a humanidade de um modo geral. A segunda parte, que eu dividi esse salmo, vai do verso 7 até o verso 12. E eu coloquei também um título para essa segunda parte. Tentativa de fuga da presença de Deus. O homem tentando fugir da presença de Deus. Vai do verso 7 ao verso 12. Eu digo tentativa porque a gente vai ver que não tem como fugir da presença de Deus. Até porque ele é onipresente, onisciente. E esses são os principais fundamentos deste salmo. A terceira divisão vai do versículo 13 até o versículo de número 16. E eu coloquei como título A Procedência Humana e como um subtítulo Criacionismo versus Evolucionismo. Evolução orgânica e criacionismo.
São os principais temas ou assuntos dentro da procedência da raça humana, do ser humano. E mais uma divisão, a de número 4, é louvor e exaltação a Deus, que vai do versículo 17 ao 18, apenas 2 versículos, louvor e exaltação a Deus. E vem a penúltima divisão, a 5ª divisão, que vai do versículo 19 até o versículo 22, que fala da capacidade de indignar-se diante da impiedade. E nós vamos ver que isso faz parte de um tipo de oração. É uma oração que tem uma constituição muito particular, muito peculiar. É a oração imprecatória, tão comum no Antigo Testamento, mormente no livro de Salmos, e que às vezes o cristão, tão mais familiarizado com os sermões, as doutrinas de Jesus Cristo, até para amar e orar pelos inimigos, e de repente a gente lê essa oração imprecatória que vai do versículo 19 até o verso 22. E nós vamos ver, em primeiro lugar, uma questão da revelação progressiva da palavra de Deus. E em segundo lugar, a oração imprecatória não era um desabafo de ódio ou a justiça por mão própria, mas tinha alguns princípios que mesmo no Novo Testamento deve ser observado. Embora as orações imprecatórias elas façam parte de um tempo na fase da progressividade da revelação divina, até porque Deus tratou a humanidade, Deus tratou os seus servos através de pactos. Nós temos o pacto de Adão, o pacto de Noé, né? O pacto com Davi, com Abraão. Então, de acordo com esses pactos que Deus foi celebrando com os seus servos, ele tinha uma maneira de tratar não só esses servos, mas a humanidade, o povo de Deus, e nessa fase específica. Também as dispensações, como a dispensação da inocência, da consciência, dispensação do governo humano, patriarcal, e a dispensação da lei, da graça e do milênio ou do reino. Então são tempos específicos que Deus trata a humanidade ou os seus servos de uma maneira específica. Então a oração imprecatória nesta época, ela fazia parte de um contexto e baseado em princípios que eram muito importantes, já mostra um avanço no que diz respeito não só ao amor de Deus, mas a um grau de civilidade dos seus servos, mesmo numa época de muita barbaridade e desumanidade. E o último ponto que nós separamos aqui é o 6º ponto, versículo 23 e 24. Esse salmo tem 24 versículos. Então, penúltimo e último versículo, e aqui fala da intimidade e transparência diante de Deus. Eu creio que com essas 6 divisões vai dar para a gente entender melhor e navegar com uma certa profundidade neste salmo tão lindo, tão especial, tão maravilhoso e tão contemporâneo também. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é nova a cada manhã. E ela é nova a cada manhã, primeiro porque é a palavra de Deus, e Deus não está suscetível ao tempo, às eras, às estações. Deus Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em segundo lugar, porque a palavra é inspirada e vivificada pelo Espírito Santo. Então, todo dia ela é nova a cada manhã. E em terceiro lugar é a contextualização, é que você aplica essa palavra, por exemplo, o Salmo 139, que tem mais ou menos uns 3.000 anos que foi escrito, mas ele se aplica muito bem no século XXI, nessa época de pandemia. Então essa contextualização faz com que a palavra de Deus seja nova a cada manhã. Deixa eu orar e vamos iniciar a nossa reflexão, a nossa meditação aqui no Salmo 139. Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Te agradeço por cada amigo, por cada irmão que nos acompanha nesse instante e que estaremos debruçados sobre a Tua Palavra. Que além de termos uma compreensão mais ampliada e aprofundada, nós possamos receber da Tua graça
para pormos em prática cada vez mais a Tua palavra em nossa vida como um estilo de vida. Que a Tua bênção, a bênção da paz, da saúde, da proteção, da segurança interior, possa estar em cada vida, em cada mente, em cada coração, em cada lar, cada local de trabalho, onde quer que os Teus filhos, as Tuas filhas estejam, que eles possam sentir uma parede protecionista propiciada pela Tua presença em torno da integridade física, emocional e espiritual. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, a primeira parte do Salmo, como eu disse, vai do versículo 1 até o versículo 6. E o título que nós escolhemos para essa primeira parte é Minha Conduta sob o Olhar de Deus. Diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, e no original dá uma ideia de esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Como nós falamos, esse salmo fala da onipresença e onipotência de Deus. E na primeira visão interpretativa deste salmo, ele está aludindo ao Messias, mas também fala de Israel, fala da igreja constituída de judeus e gentios e fala da humanidade de um modo geral. Até os ímpios, os ateus, os agnósticos, todas as pessoas podem ser inclusas nesta mensagem divina de autoria do rei Davi. Nessa parte, minha conduta sob o olhar de Deus, nós poderíamos dividir toda a humanidade, os tementes a Deus, ou aqueles que não temem a Deus, os que creem em Deus, os que não creem em Deus, a humanidade de um modo geral, nós poderíamos colocar sob esse ângulo da conduta sob o olhar de Deus, selecionando os seguintes grupos de pessoas. 5 grupos eu coloquei aqui. Primeiro, aqueles que não admitem a existência de Deus. Pense em alguém que não admite a existência de Deus. O segundo grupo, os que admitem a existência de Deus, mas se comportam como se Ele, Deus, não existisse. O terceiro grupo, os que tentam se ocultar de Deus. Eles admitem a existência de Deus, mas tentam se ocultar. Os que se apavoram com essa realidade. Eles até admitem que Deus existe, mas eles têm um conceito o mais horrível possível acerca de Deus, um Deus punitivo, um Deus intolerante, impaciente, implacável no seu juízo, nas suas atitudes. Então, há aqueles que se apavoram com essa realidade de que ninguém pode se esconder do olhar de Deus. E o quinto grupo, os que cultivam intimidade com Deus, mesmo sendo imperfeito. Então, todo ser humano é imperfeito, mas há aquele grupo que, mesmo sabendo das suas limitações, cultivam o excelente hábito de aprofundar a intimidade com Deus. É muito interessante. Então, não tem como nós fugirmos deste olhar de Deus, dessa ciência divina acerca da nossa existência, do que pensamos, das nossas atitudes, da nossa conduta. Em Hebreus, capítulo
14, versículo 13. Eu vou ler esse versículo. Olha só que coisa maravilhosa. No versículo 12, que é o versículo anterior, fala da palavra de Deus. Mas eu quero destacar o versículo 13. Mesmo assim, para que você possa fazer uma rápida conectividade da palavra de Deus com esse versículo 13, eu vou ler o 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, ou seja, mente, vontade, sentimento, emoção. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, a consciência da existência de um ser supremo, a possibilidade da comunhão com Deus e a intuitividade do espírito humano. Então essa palavra penetra até a divisão da alma e do espírito. E das juntas, que são as conectividades dos membros do nosso corpo. Juntas e medulas. Aqui fala da medula óssea, talvez a parte mais interior do ser humano. E é apta para discernir os pensamentos e até as intenções do coração. Veja que a palavra de Deus não tem uma parte na nossa vida, na nossa existência, que ela não possa estar presente. Aí vem o versículo 13, olha só que coisa maravilhosa. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, a primeira parte deste salmo, que vai do verso 1 ao verso 6, fala da minha conduta sob o olhar de Deus. E vimos 5 grupos de pessoas que representam toda a humanidade no que diz respeito a essa revelação do Salmo 139. A segunda divisão, que vai do verso 7 ao verso 12, que eu coloquei como título Tentativa de Fuga da Presença de Deus, diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Na primeira parte, ou na parte anterior que nós falamos, minha conduta sob o olhar de Deus, e nós vimos 5 grupos de pessoas que representam a humanidade, não tem como fugir da presença do olhar de Deus. Mas não pense que o homem, para ir, mesmo ele não podendo fazer isso, não quer dizer que ele não vá tentar se ocultar da presença de Deus. E o verso 7 ao verso 12 vê todas as possíveis tentativas do homem fugir do olhar de Deus, da ciência de Deus, da presença de Deus. Uma delas começa fazendo uma pergunta: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Aí vem as seguintes possibilidades e alternativas. Quem sabe, eu fujo para o céu, mas não tem condição, porque lá tu estás. O céu é a morada dele, a habitação. Se fizer no inferno a minha cama, na profundidade do inferno, Deus estará lá. Aí, peraí, vem uma pergunta: será que não é heresia? Deus está no inferno? Bem, o título do salmo é Onipresença e Onipotência de Deus. Onipotência quer dizer que Deus pode todas as coisas. E onipresença quer dizer que Deus está em todos os lugares concomitantemente. Não é só estar em todos os lugares, é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí vem a pergunta: Deus está no céu? Sim. Deus está na terra? Sim. E Deus está no inferno? Sim. Parece heresia, mas é assim que funciona.
Deus está no céu com a sua glória, sua majestade, seu domínio, seu poder. Deus está na terra também com a sua majestade, mas com a sua graça, a sua misericórdia. Essa é a razão de não sermos consumidos. E Deus está no inferno com o seu juízo. Então ele está em todos os lugares. E o homem está tecendo essas conjecturas. Quem sabe se eu for ao céu, mas lá é a morada dele. Quem sabe se eu for à profundidade do inferno, mesmo assim o Senhor vai encontrá-lo. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, pode ser a extremidade do mar ou a profundidade do mar, não tem como escapar do olhar de Deus. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão. Os cientistas dizem que a escuridão é a ausência de luz. Então a pessoa imagina, se eu for num lugar tão escuro, com certeza Deus não vai me enxergar. Mas Deus é luz. Deus é luz, Deus é amor. E onde Deus se faz presente, não há escuridão, não há como se ocultar na escuridão. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. A terceira divisão deste salmo vai do 13 ao 16, que eu coloquei como título Procedência Humana, Criacionismo versus Evolucionismo. Diz assim a terceira divisão: pois possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Aqui está falando da fase embrionária de um bebê. Eu te louvarei porque de um modo assombroso, fantástico e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, estava sendo formado no ventre da mãe. E no teu livro, olha, criança sendo formada no ventre da mãe. Esse versículo aqui é muito bom. Seria muito bom que as pessoas que são ativistas, defensores do aborto, refletissem sobre isso. E no teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quer dizer, o bebê está sendo formado no ventre da mamãe. E mesmo assim, Deus já tem um livro anotando toda a existência, todos os dias, o cronograma existencial desse bebê ainda informe, que ainda vai nascer. Aqui é que nós falamos que o propósito de Deus para a nossa vida é mais antigo que nós. Ou seja, antes de nós nascermos, Deus já tinha um propósito para cada um de nós. Isso quer dizer que Deus é um ser ético, é um ser moral. Ele não faz nada sem um propósito definido. Então, quando nós fomos formados, criados, nós já tínhamos o propósito de vida, de Deus para a nossa vida antes mesmo de nascer. Isto é o que fala o Salmo. Então, aqui prova a procedência da raça humana, do ser humano. E hoje nós vivemos nessa bifurcação, nessa dicotomia. Os criacionistas e os evolucionistas. Os criacionistas são aqueles que creem, que admitem que o ser humano, a humanidade, tem uma procedência divina. Todos somos criaturas de Deus. Todos somos filhos de Deus através da aceitação pela fé de Jesus Cristo. E já há aqueles que afirmam que o homem é fruto de uma evolução orgânica das espécies. O problema do evolucionismo, eu poderia pensar alguns aqui, embora não queira me deter neste assunto, até porque não é a minha praia. O primeiro problema é que, no tempo que eu sentava no banco de escola, os livros didáticos falavam da teoria da evolução.
E de repente os livros didáticos foram tirados deles essa palavra teoria e colocaram evolução como algo definido. Assim também, meu irmão, fica muito fácil. Só tirar a palavra e fica como se tivesse resolvido o problema. Segundo lugar, quando essa palavra teoria da evolução era contida nos livros didáticos, sempre vinha essa expressão, teoria da evolução. Aí eles tiraram, juntamente dessa expressão, teoria da evolução, eles colocavam que a principal evidência seria o elo perdido, que os arqueólogos, paleontólogos estavam pesquisando, e até hoje esse elo não foi encontrado, mas ficou uma maneira muito fácil de resolver isso. É só tirar o elo perdido dos livros didáticos. Esses são alguns problemas que a ciência precisa realmente comprovar. Mas o outro problema que eu acho é que na área do ensino, da pedagogia, e aqui com todo respeito, com todo carinho aos mestres, aos professores, provavelmente seja o grupo de profissionais na sociedade que são mais aguerridos na luta pela democracia e liberdade de expressão. Por incrível que pareça, é exatamente entre esses profissionais é que a gente vê a falta da liberdade de expressão e também da democracia. Por quê? Porque anularam a possibilidade do criacionismo, que é a fé em que Deus criou o homem, sem nenhuma chance, e empurraram goela abaixo a teoria da evolução. Não deram a chance para os alunos decidirem, ou botaram, não precisa nem crer que Deus criou a humanidade, só dizendo, olha, tem essa teoria dos evolucionistas, mas nós temos aqui esse ponto de vista científico. Não respeitaram a democracia, não respeitaram o direito de escolha de ninguém. Mas eu creio que o maior problema nessa dicotomia criacionismo e evolucionismo é que a teoria da evolução não é só uma teoria que tenta mostrar a procedência da raça humana. No cerne dessa teoria há um propósito de anular Deus. Deus está fora. Isso aqui que é o mais sério. Mas nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. E como se isso não bastasse, Ele não apenas criou todas as coisas, mas Ele controla e sustenta todas as coisas que Ele criou. E é por isso que nós estamos vendo neste salmo, não tem como fugir da presença desse Deus. Mesmo que venhamos tentar, não vamos conseguir. E antes de nascermos, Ele já tinha traçado o propósito para cada um de nós. E hoje somos mais de 7 bilhões de habitantes neste planeta. A quarta parte está no versículo 17 e 18, que diz assim: E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Esses dois versículos, eles falam de louvor e exaltação a Deus. É verdade que nós temos uma cultura religiosa de uma mendicância diante de Deus. Toda vez que a gente quer se aproximar de Deus é para pedir alguma coisa, para reclamar alguma coisa. Mas este salmo dá uma lição preciosa, fantástica. Quando lembrarmos de Deus e quando estivermos em comunhão com Ele, que venhamos pelo menos por alguns instantes esquecer dessa cultura de mendicância. Não é que seja errado, mas acima de tudo, devemos exaltar e louvar esse Deus maravilhoso. E essa quarta parte, louvor e exaltação a Deus. Você sabia que mesmo que você esqueça as suas necessidades,
mesmo que você não faça nenhum pedido, mesmo que você não reivindique nada, mas quando você de todo o coração começa a louvar e exaltar ao Senhor, é impossível você não ser abençoado. É impossível Ele não olhar com um olhar terno e paterno para você. Então, mais do que pedir, mais do que reivindicar, o melhor é louvar e exaltar esse Deus maravilhoso. E a penúltima parte, a quinta parte, do versículo 19 a 22. Diz assim: ó Deus, tu matarás de certo ímpio. Poxa, isso aqui parece que bate na trave, né? Nós como cristãos que fomos orientados, exortados por Jesus para amar, né, os nossos irmãos e para orar pelos nossos inimigos. E de repente, nesse salmo tão lindo, a gente se depara com essa frase, nada de politicamente correta: ó Deus, tu matarás de certo ímpio. E não para por aí. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Que o salmista parece que está super invocado já. Está querendo chutar o pau da barraca. Parece assim o Rambo de Deus. Ele quer destruir todo mundo. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Né? Assim, não tem nada de cristão, não tem nada de Deus. Poxa, esse salmo tão lindo, e parece que a mosca pousou num perfume tão raro e tão caro. Como nós falamos no início, Deus sempre tratou os seus servos e a sua humanidade de acordo com seus pactos. Então tem o pacto com Adão. Deus tem uma maneira de tratar Adão e os seus contemporâneos. Tem o pacto com Noé. Aí você sabe a história do dilúvio, pacto estabelecido por Deus, não só com Noé, com sua família, mas extensivo a toda a humanidade. Deus faz pacto com Abraão, Deus faz pacto com Davi. E existem regras e maneiras de Deus proceder com relação às pessoas nessa fase. Tem também as dispensações, que são períodos de tempo onde Deus trata a humanidade de uma forma específica, com regras específicas. Tem a dispensação da inocência, que é antes dos nossos pais pecarem. A dispensação da consciência, que Deus vai tratá-los após pós-pecado. Tem a dispensação do governo humano, quando começam a surgir os grandes conglomerados urbanos. Deus tem regras específicas para tratar a humanidade. Vem também a dispensação patriarcal, aí surge Abraão, Isaac, Jacó, e também tem regras específicas para essa época. Tem a dispensação da lei, vem Moisés com o decálogo e as mais de 600 leis lá no Antigo Testamento. Aí vem com Jesus Cristo para cá a dispensação da graça, que é a dispensação que nós estamos vivendo. E ainda virá a última dispensação, a dispensação do milênio, quando Jesus estabelecerá o seu reino aqui na face da terra. Então tem regras específicas. E nessa época do salmista, 3.000 anos atrás, era muito válido e com aprovação divina as orações imprecatórias. Mas não pense que isso aqui é tão desumano como a gente de primeira vista poderia entender. Tu matarás de certo ímpio. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não aflijo por causa daqueles que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito. Em primeiro lugar, assim como esse salmista Davi está escrevendo isso, todos nós cristãos, na época de orar pelos inimigos, na época de amar os nossos irmãos como Cristo nos amou, nós não devemos abrir mão de um princípio que regeu esta oração imprecatória. Que princípio é esse? A capacidade de nos indignarmos contra a impiedade. E é isso que está descrito nesta oração imprecatória. Em segundo lugar, nenhuma oração imprecatória no Antigo Testamento, ela enaltece a justiça por mão própria, mas sempre ela lança para Deus, que é o reto juiz, a condição de julgar e condenar. Isso até hoje é válido. Se você está sendo perseguido, se você está sendo injustiçado,
Não use da justiça com a própria mão. Procure os meios cabíveis e legais. E, acima de tudo, entregue ao Senhor, que é o reto juiz. Não é preciso nem pedir para ele destruir e matar ninguém. Só entregue ao Senhor. Ele diz assim para todos nós: a mim pertence a vingança. E sabe por que pertence a vingança a ele? Porque ele é um reto juiz. Ele não faz nem de mais nem de menos. Ele é reto, preciso. Então aqui é uma oração imprecatória. Aqui o salmista, como nós hoje, não devemos perder a capacidade de nos indignarmos contra a impiedade. E via de regra, a impiedade não é praticada só pelas pessoas sem Deus, mas a impiedade, via de regra, elas são praticadas por homens que detêm o poder. E a última parte deste salmo, a sexta parte, versículos 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso aqui é intimidade e transparência com Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que nós devemos sondar o nosso coração. Mas a Bíblia diz que quão enganoso é o coração do homem. A Bíblia diz que a nossa consciência, ela pode nos alertar com relação às coisas erradas e nos aplaudir com relação às coisas certas. Mas tanto a sondagem pessoal do nosso coração como a nossa consciência são critérios de juízo precário, falhos. Mesmo a Bíblia dizendo que devemos sondar o nosso coração, mas pelo fato de ser precário, falho, é que a Bíblia nos orienta a dizermos: sonda o meu coração, porque Deus não tem falha. E Paulo, no capítulo 9 da Epístola aos Romanos, versículo 1, diz assim: dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo. Então é necessário que a nossa consciência seja vivificada no Espírito Santo para que possamos fazer a autoavaliação mais próximo aos critérios e escrutínios de Deus. Então é muito importante pedirmos para Deus Ele provar e conhecer os nossos pensamentos e ver se há em cada um de nós algum caminho mau e que Ele nos guie pelo caminho eterno. No começo desta live, eu falei sobre 5 grupos de pessoas que podem estar enquadrados principalmente na primeira fase deste salmo. Aqueles que não admitem a existência de Deus. Os que admitem a existência de Deus, mas se comportam como se Ele não existisse. Os que tentam se ocultar de Deus. Os que se apavoram com essa realidade. Aqueles que admitem a existência de Deus, mas têm medo de Deus. E os que cultivam intimidade com Deus. Sendo falhos, pecaminosos como somos, como podemos cultivar uma intimidade com Deus? Em primeiro lugar, precisamos ter um mínimo de noção acerca de Deus. Deus é justo, é o reto juiz. Mas a Bíblia diz que a sua misericórdia triunfa sobre o juízo. E essa é a razão de não sermos consumidos todos os dias. Deus é amor. E Ele nos ama. E Deus prova o seu amor para conosco, que deu seu Filho para morrer por nós, quando nós éramos inimigos dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama. E pelo fato desse Deus que nos ama, conhecer todas as coisas, por que tentar ocultar dele? Se for necessário, chegue na presença dele e diga: Senhor, estou com vergonha de chegar na tua presença. Mas não deixe de se aproximar dele. Segundo lugar, acho que foi na live passada que nós falamos, se desarme, se renda, sabe, erga as mãos, ok, Deus, eu me entrego, eu me rendo. Se aproxime dele de uma forma lícita, transparente. Não tente maquiar nada, não tente melhorar nada. Diga assim: eu sou assim, ó Deus, eu penso assim e ajo assim. Se for o caso,
Diga assim: me perdoa e pelo teu poder me transforma. Me ajuda a mudar os velhos hábitos e praticar bons novos hábitos. Isso vai levando não só a um estreitamento, mas um aprofundamento da intimidade, quando há da nossa parte 100% de transparência diante de Deus. E olha que isso não é só uma questão espiritual. Isso, além de ser uma questão espiritual, é uma questão de inteligência espiritual. Por que é uma questão de inteligência espiritual? Já que pelo Salmo nós já vimos que não tem como ocultar, por que tentar fazê-lo? Por que não abrir o jogo? Por que não dizer eu sou assim? Saiba que pelo fato de Deus saber como nós realmente somos, Ele não usa da sua onisciência para nos constranger. Mas quando nós usamos dessa intimidade com transparência, Ele nos abraça e nos afaga como filhos amados. Que Deus continue com cada um de nós e que possamos cada vez mais estar sob o olhar desse Deus, sob a sua bênção, sob a sua proteção, e que a cada dia possamos estreitar ainda mais esses laços de comunhão com Ele. Afinal de contas, para quem iremos nós? Pois só Tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Deus nos abençoe, hoje e sempre. Eu quero orar com você e quero orar por você. Nós temos uma agenda de oração, mesmo antes dos decretos governamentais, no começo da pandemia aqui, nós fizemos uma agenda e essa agenda está valendo até hoje. Orar pelos profissionais da área de saúde. Orar por aqueles que estão envolvidos em atividades essenciais, porque a roda não pode parar. Orar também pelas autoridades constituídas. E dentro das autoridades constituídas, para que Deus dê inteligência, discernimento e habilidade para fazer aquilo que vai gerar benefício, ou pelo menos diminuir o sofrimento da população. E também orar pelas autoridades no sentido de que haja harmonia entre os poderes e essa harmonia visando o bem comum. Isso é um problema muito sério. Orar por aqueles que foram acometidos, estão em tratamentos. Orar por aqueles que estão apavorados com essa situação. Orar pela economia, pelas finanças das famílias, das empresas. Porque nós não queremos ter uma vitória de pirro. Vencemos o Covid e morremos de fome. Então precisamos orar. Há pessoas que necessitam. E eu louvo a Deus pela generosidade de vocês. Eu ouso a dizer que nesse momento de pandemia, as cestas de alimento para as famílias têm vindo num tempo mais rápido e com maior volume do que em tempos normais. Louvado seja Deus por isso. E que a vossa generosidade possa ser mantida em vosso coração e que Jesus leve o crédito por tudo isso. Quero orar por você que me acompanha nesse momento. Mesmo trabalhando ou em casa de quarentena. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa permanecer em sua vida. Orar pela sua mente, pelas suas emoções, pelo seu lado psicológico. Não é que o vírus transmita isso, mas nós vivemos num clima que não é só uma questão orgânica, mas emocional. Medo, a preocupação, ainda mais que o processo de cura não é linear. Você está num processo de cura, mas hoje de manhã você esteve legal, quem sabe à tarde não está se sentindo legal, já está preocupado com a noite. Porque flutua, oscila o processo de cura. Mas não desista. É como se você estivesse atravessando um rio a nado, braçada após braçada. Você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Vamos orar.
Senhor Deus, obrigado por esse momento de comunhão, de edificação, de explanação da Tua Palavra. Que a Tua Palavra possa ficar escondida em nosso coração para não pecarmos contra Ti. E a cada dia que possamos ser edificados. E nesse momento, Senhor, entre as gratidões e ações de graças, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias, pelo cuidado que tens dispensado a cada um de nós, queremos apresentar diante de Ti através da oração, da intercessão, cada amigo, cada amiga que nos acompanha. Senhor, estende as Tuas mãos e os abençoa com a benção da cura, a benção da paz interior, da segurança interior, numa convicção profunda de que a Tua mão está no controle de todas as coisas. Ministra cura neste momento. E nós repreendemos todo mal, todo espírito de enfermidade. Abençoa os profissionais da área de saúde. Abençoa aqueles que estão nas áreas essenciais. Abençoa, Senhor, as famílias que estão enclausuradas. Aquelas que estão amedrontadas. Aquelas que estão lhe faltando os recursos. Que possamos alcançá-las, não só com uma palavra de ânimo, mas com os recursos para a subsistência. Unge a nossa mente, unge o nosso coração. E que a cada dia não façamos o menor esforço para nos escondermos da Tua presença, mas que possamos comungar de uma forma mais estreita contigo. Em nome de Jesus nós te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Deus vos abençoe.